Olá pessoas, eu sou a Natasha, este é o Redemunhando e hoje eu quero conversar com vocês sobre como ler mais de um livro ao mesmo tempo. Sejam bem-vindos ao segundo dia de VIPs. Essa semana a gente está tendo vídeos todos os dias. Esse tema de como ler mais de um livro ao mesmo tempo me foi sugerido pelo meu amigo Pedoro. Eu fiz uma pergunta lá na página do Redemunhando no Facebook, que tem o link aí embaixo na descrição. Eu perguntei se as pessoas que seguem a página tinham alguma sugestão de vídeo e o Pedoro acabou sugerindo esse e eu achei muito legal. Vou conversar com vocês sobre isso. Eu vou tentar dar algumas dicas que funcionam para mim. E aí vocês têm que tomar um pouquinho de cuidado, porque talvez eu tenha um perfil diferente do de vocês, como leitora. Pelo fato de eu ter um canal e de eu ter um blog sobre livros, eu me imponho uma meta de leitura muito alta. Assim, eu tenho que produzir conteúdo para vocês. Então, assim, eu tenho que manter um ritmo alto de leitura para poder atender a essa demanda que eu mesma me impus. Vocês podem fazer uma coisa muito mais de boa do que eu estou propondo, tá? Então, em primeiro lugar, para mim, depende muito da época. Tem época que eu consigo ler 4, 5 livros ao mesmo tempo. Tem época que eu só quero ler um. E além de tudo, eu tenho que cumprir prazos em relação a parcerias. Eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre as parcerias, ainda durante essa semana, então fiquem ligados. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para receber esses vídeos novos. E vamos às dicas. Para mim tem duas principais que são para ler mais, e não necessariamente para ler mais de um livro ao mesmo tempo. A primeira é se desligar momentaneamente das redes sociais. Tem dia que eu estou muito ligada nas redes sociais e eu não consigo me concentrar muito bem na leitura, ou nas leituras. Eu acho realmente que deixar o celular longe, desligar o computador, me ajuda muito a me concentrar. Assim, eu me sinto desligada, livre, agora eu vou ler. É um aviso para o meu cérebro se concentrar. O segundo ponto que me ajuda a ler mais, ele é muito óbvio, mas eu preciso falar. Eu ocupo meu tempo lendo. Eu sei que isso parece óbvio, mas a gente perde muito tempo com coisas inúteis, entre aspas, tá? Eu acho assim, não é pra ninguém se privar de alguma coisa que gosta de fazer. Então, quer sair? Vai sair. Quer ver TV? Veja TV. Aliás, eu gosto de ver TV, eu gosto de reality shows, do tipo Masterchef, essas coisas assim, eu gosto muito. E eu geralmente assisto. Mas tem hora que eu tô assim, boiando, não tô fazendo nada. E ao invés de, ficar assistindo Snapchat, eu prefiro pegar pra ler. Isso me ajuda, inclusive, a ler mais de um livro ao mesmo tempo. E eu vou explicar por quê. Eu tenho duas dicas principais que eu gosto de usar para ler mais de um livro ao mesmo tempo. A primeira, e que é super importante, tanto para ler mais de um livro, quanto para maratona, por exemplo, é você escolher os livros certos. Para mim, é fundamental que eu consiga intercalar os livros, ou variar. E aí eu preciso variar os gêneros dos livros e os autores. Eu não gosto de pegar 2 livros do mesmo autor ao mesmo tempo, nem 2 livros do mesmo gênero, por exemplo, 2 livros de história ao mesmo tempo. Fica muito pesado e fica muito cansativo para mim. Se eu vou ler um livro de história, eu vou pegar um outro de, policial. Outra coisa, varia o tamanho dos livros. Não pegue 2 calhamaços ou mais, né? A não ser que você, não tenha pressa alguma de terminar. Eu, geralmente, como tenho esses prazos, eu intercalo os livros em termos de tamanho. Eu pego um calhamaço e, ao mesmo tempo, vou lendo alguns livros menores para agilizar essa leitura. E intercale leituras mais pesadas com leituras mais leves. Então, como eu falei, por exemplo, se você está lendo um livro técnico, esse livro costuma ser muito mais pesado do que um livro de entretenimento, de romance, alguma coisa assim. E pra mim, o que funciona super bem é que eu acabo descansando de um livro quando eu tô lendo o outro, que é muito diferente. Então, por exemplo, tem horas que ao invés de eu parar de ler o livro e ver TV, eu prefiro parar de ler um livro e pegar o outro, que pra mim aquele outro livro é um descanso do primeiro. Eu acho que essa é a dica principal de todas. Varie os livros que você tá lendo. Tem gente que fala que confunde a história. Eu acho que nem é por isso, mas é uma questão de descansar mesmo de um livro para o outro. E a segunda dica, aliás, eu vi um vídeo no canal da Vanessa Sueros,
Eu vou deixar o link aí embaixo. Já é um vídeo até antiguinho, mas ela fala isso e realmente funciona pra mim, que é estabelecer mais ou menos horários para cada um dos livros. Então vamos dizer que você está lendo 2 livros. O primeiro você lê durante o dia, assim, você leva para o trabalho, você lê no transporte para o trabalho, se não for de carro, você dirigindo, obviamente. E o segundo livro você deixa para ler à noite antes de dormir. Isso ajuda também o cérebro a organizar, assim, a organizar às vezes a história mesmo. Então só para dar um exemplo, agora eu estou lendo A Mão Esquerda da Escuridão, que é de ficção científica, e Butcher's Crossing, que é de, sei lá, drama, é um western, né? É um velho oeste dos Estados Unidos. E assim, esse aqui eu não tenho muita pressa de ler, ele é só para agosto. Esse aqui já é um livro do Grande Desafio do Culto Booktuber, desse mês de julho, então eu preciso terminar. Então o que eu faço? Durante o dia todo eu leio A Mão Esquerda da Escuridão. Quando chegar à noite, que eu já estou cansada desse universo muito ficcional, né? A ficção científica tem essa característica, eu pego um pouco esse, eu leio assim um capítulo, às vezes meio capítulo e durmo. Mas é muito legal e é um outro tipo de leitura, uma leitura muito mais degustada, sabe? É mais lenta. Bom, gente, então como eu falei, vocês vão se adaptar um pouquinho, mas as minhas 2 dicas principais são essas. Varie o gênero, o tamanho do livro, o autor e escolha horários mais ou menos para cada um dos livros, porque o seu cérebro entende que são 2 livros diferentes, de uma maneira mais fácil. Ler 2 ou mais livros ao mesmo tempo é muito uma questão de costume, é um hábito. Então vai treinando, vai aos pouquinhos, pega um livro fácil, vai numa boa, tá? Acho que a maioria de vocês não tem compromisso em ler, assim, de ter que produzir uma resenha logo. Então vai de boa, vai lendo, vê o que funciona pra você ou não. E se você tem mais alguma dica pra mim, deixa aí embaixo nos comentários, por favor, que eu adoro saber dessas coisas, tá? Espero que essas dicas ajudem um pouquinho, pelo menos. Pedoro, obrigada pela sugestão do vídeo. Se você gostou, deixa um joinha aí embaixo, que ajuda bastante no canal. Se inscreva, porque amanhã tem mais vídeo, tá bom? Beijo, tchau!